Chegou a hora, mulher, da dor ao propósito. Você tem clareza do seu propósito? Muito bom dia. Seja muito bem-vinda a essa live especial de domingo pela manhã, começando um novo mês e dando início também a mais missões, né? Missões que recebemos para transbordar o propósito que Deus nos dá. Você acredita nisso? Eu acredito. Então seja muito bem-vinda a essa live, você que está chegando pela primeira vez aqui, você que está me conhecendo pela primeira vez. Eu sou Roberta Raduens, moro em Curitiba, sou casada, terapeuta especialista no universo emocional feminino, onde eu guio mulheres dentro de um processo lindo para reconectarem com a sua essência feminina, descobrir a sua verdadeira identidade. Porque é isso, mulher, quantas de nós estamos desconectadas da nossa identidade? Quantas de nós vivemos muito tempo da nossa vida desconectadas da nossa essência, até porque a gente não sabe nem qual é a nossa essência. Muito bom dia, seja muito bem-vinda, Flávia. Então, seja muito bem-vinda você que está chegando por aqui. Já abra sua Bíblia, porque sim, essa live, ela tem uma conexão emocional e espiritual, e eu creio em Jesus Cristo, eu creio no Deus que dá a Bíblia. E aqui a gente fala assim, sobre o emocional e o espiritual conectados, porque eu falo que é impossível andar separado, é impossível você sentir e não acreditar, é impossível você ter uma crença e estar apática, sem emoção. Afinal, até quando nós estamos apáticos da nossa emoção, a gente tem sim, a gente tem tudo conectado. Então, vamos lá, vamos juntas. Olha, essa live vai ser muito especial, já pega papel e caneta também, porque a gente vai trazer aqui um pouquinho sobre esse propósito. Afinal, né? Qual é esse propósito? Se a gente sente dor, qual é essa dor? Quais são essas dores? Será que é dor de barriga, dor de cabeça, Roberta, dor nas pernas? Então, sejam muito bem-vindas e já vão deixando tudo separadinho aí, a sua Bíblia, as suas anotações. É uma live breve, mas com certeza muito poderosa de conteúdo, de conhecimento. E fica aqui até o final que eu tenho algo muito especial para trazer para você. Então vamos lá. Quero primeiro fazer uma respiração com você, se você ainda não respirou. Toda manhã é importante a respiração nos traz fortalecimento, renovação, oxigênio no cérebro. Então vamos lá, eu já fiz a minha respiração, mas vou respirar um pouquinho mais com você aqui, tá bom? Vamos lá. Com a musiquinha aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho essa musiquinha aqui. Vamos lá. Então você vai expirar o ar profundamente pelo nariz, segurar alguns segundos, soltar o ar lentamente pela boca. Mais uma vez. Segure profundamente, solte o ar lentamente. Procure fazer de 3 a 5 respirações todos os dias. Se você já está acostumada, 5 respirações é o mínimo, tá bom? Vamos lá. Mais uma vez. Segure, solte o ar. Mais uma vez. A cada respiração que você dá uma breve pausa entre uma e outra, e é muito importante fazer essa respiração, tá bom, mulher? Vou colocar a mão aqui, senão vai atrapalhar meu microfone. Estão me ouvindo bem? Vocês estão chegando aí? Vamos lá, mulher. Deixar bem baixinho aqui essa música, acredito que não está atrapalhando. Afinal, né? O que é o propósito? Muitas pessoas confundem o propósito com objetivo, com missão, com meta, e não é nada disso. Eu falo, mulher, que o propósito, ele é algo além de nós. Ele é algo que transcende, inclusive a nossa própria existência. Olha que palavra. Por que transcende a nossa própria existência? Porque todas nós nascemos com um propósito. A grande realidade, mulher, é que desde lá
do ventre da nossa mãe, nós já temos um propósito escrito pelo Criador, por Deus. Se você não acredita nisso, existem várias palavras que falam sobre isso, mas eu vou trazer algumas aqui para dar luz a isso que eu estou falando. Mas muitas vezes a gente vai vivendo, vai passando fases da vida, né? E essas fases, elas nos levam a aprender o que nos ensinaram, a se amoldar com os padrões que a nossa história, a nossa vida, a nossa família nos traz. Também se moldar, muitas vezes, diante de uma situação para se proteger. Isso é algo muito natural do ser humano. Principalmente quando você é ferida, né? Afinal, quando a gente pensa, Deus pode transformar essa ferida em missão, isso é uma realidade. Quantas histórias você ouve de pessoas que passaram por um abuso, que passaram por uma situação de muito conflito, né, muitas vezes físico, na sua história, talvez com pessoas que ela conheceu, enfim, com relacionamentos, e aquela pessoa levanta várias bandeiras, né? Depois, por ter conseguido, né, de alguma forma física, de uma forma, muitas vezes até espiritual, mas muitas vezes de forma física, com ajudas da lei, né? E a gente vê isso direto, a gente vê isso de forma natural, inclusive, né? Quantas histórias que a gente ouve de mulheres, inclusive, que levantam bandeiras em programas de televisão, na própria internet. Ah, é porque eu passei por isso, porque eu passei por aquilo, e eu consegui vencer, eu consegui me livrar, eu consegui superar, e hoje eu ajudo mulheres, ou ajudo crianças, porque eu fui essa criança, né? Tem uma história bem bonita que eu gosto, esqueci o nome dela agora, ela é bem famosa. E ela tem uma página que ela fala sobre a história dela, de abandono na infância, né, de um lugar que ela morava, enfim. Pois eu vou colocar aqui na legenda. Uma vez eu fiz até um material sobre o caso dela. E ela é uma brasileira e ela foi contar essa história lá numa conferência nos Estados Unidos, então ela ficou famosa por isso. Mas assim, mulher, o que eu quero trazer luz para você é o seguinte: qual tem sido a sua dor? Antes de entender qual é o seu propósito, por que o propósito é importante, da onde vem esse propósito, e se você tem clareza desse propósito, então vamos lá, são 3 perguntas. Da onde vem esse propósito, como que eu encontro, se você tem clareza do seu propósito, e por que ele é tão importante assim na vida de qualquer ser humano, a ponto de você ter clareza em o que é, e literalmente como eu uso isso, né? Como eu realmente vivo disso, como eu acredito nisso, a ponto de ser uma transformação em muitos momentos da minha vida. É isso que eu quero trazer para você. Mas pensando em primeiro lugar na dor, eu vou trazer uma história que é, por exemplo, a dor do abandono. Quantas mulheres se sentem abandonadas e rejeitadas dentro dos próprios relacionamentos, muitas vezes acontece no relacionamento amoroso, muitas vezes é o mais comum, ou no relacionamento de amizade, e esse ciclo ele vai perpetuando, porque você não tem clareza do que está acontecendo e você vai deixando, você talvez termina um relacionamento e já começa outro, ou talvez você fica ali sem conseguir se posicionar dentro desse relacionamento, quietinha, engolindo tudo, né? E não é para tomar nenhuma atitude drástica, mas quando você tem consciência e quando você sabe usar os seus recursos emocionais, você vai sabendo trabalhar emocionalmente dentro do seu relacionamento, a ponto de não abandonar. Mas quantas vezes você se sente abandonada, né? Então, eu falo que essa foi a maior ferida que eu tive, quando eu percebi que eu estava abandonando projetos. Então, mulher, a ferida, que é uma ferida emocional, nem sempre ela vai ser uma ferida de algo assim, nossa, eu precisei estar num leito de hospital, aconteceu algo muito grave com o meu corpo, com a minha mente, com meus pensamentos. Nem sempre é algo impactante, sabe? De muita dor mesmo, dor física. A dor física, ela é um sinal que existe algo para ser olhado? Com certeza. Com certeza. Excesso de dor de cabeça, eu falo que enxaqueca, por exemplo, crise de ansiedade, a própria depressão, coisas no corpo, brotoejas no corpo, tá toda hora aparecendo vários caroços, enfim.
Dor na coluna, excesso de dor na coluna, não consigo levantar, não consigo andar, principalmente se você é muito jovem, né? Não é para ter questões na coluna, que foi um caso que aconteceu comigo com 35 anos. Então, assim, tudo que o corpo mostra é porque tem algo para olhar. E aí, na correria, você fala, deixa quieto, depois eu vejo, isso não é nada. E aí, nesse não é nada, é onde essa ferida, ela vai aumentando. Ela vai aumentando, mulher. E essa ferida, ela aparece através de uma dor. Tá? Mas eu vou trazer esse exemplo de eu ter essa percepção. Por que eu começo tanto? Aconteceu isso mais ou menos quando eu tinha meus 40 anos. Por que será que eu começo tantas coisas e não termino? De novo eu estou me vendo nesse lugar. Sabe quando você um dia simplesmente acorda e fala, por que está acontecendo isso comigo de novo? Por que eu não consigo finalizar as coisas que eu começo? Eu já estou com vontade de abandonar isso, de deixar isso. Já estou de saco cheio. E eu não só pensava como eu agia, assim, eu, Roberta. Então, isso começou a me incomodar. Mesmo continuando fazer se repetir esse ciclo, isso começou a me incomodar. E literalmente eu comecei essa busca, né, de fora. Não comecei de dentro para fora, eu comecei uma busca fora, né, acreditando que isso era algo que iria resolver. Até que realmente eu senti esse abandono de um relacionamento de amizade. Uma pessoa que eu considerava muito, que eu achava que ia fazer várias coisas ali com ela, acreditando em muitos projetos que a gente tinha começado juntas, e de repente algo surpreendente aconteceu e eu me vi nesse lugar de estar sendo abandonada nessa relação de amizade. Então isso, mulher, foi um start para mim. Puxa, tem alguma coisa errada. E ali foi uma dor, claro que foi uma dor, porque quando você passa por esse impacto, aí sim que você sente a dor. Só que o ideal não é você esperar virar algo grande, né? Quando eu falo isso, tanto do emocional quanto do... Estão me ouvindo bem? Tanto do emocional quanto do físico, não é bom esperar virar algo ruim. Puxa, já tenho dores no peito, já sinto aquela ansiedade, aquela coisa que incomoda no dia a dia. Eu vou esperar virar um transtorno a ponto de não conseguir nem controlar mais? Porque a ansiedade, ela não começa com a crise de ansiedade, a TAG mesmo, o transtorno, ele não começa grande, ele começa pequeno. Mulher, tudo começa pequenininho. Tudo começa com uma semente. Essa semente, ela cresce. Assim como cresce para coisas boas, assim como a gente planta essa semente para florescer, para ter um jardim florido, na dor é a mesma coisa. E essa dor, muitas vezes, mulher, ela é inconsciente. Essa semana mesmo eu falei sobre a paz. Quando te falta paz, é porque essa semente já está aí plantada e você precisa olhar para isso. Então, antes da gente entender e chegar no propósito, eu preciso que você entenda o que é essa dor. Então, são várias possibilidades. Quando eu trago sobre ferida emocional, a ferida já é um nome, né? Ela é a ferida do abandono, da rejeição, da traição, da humilhação e da injustiça. São as principais feridas que nos traz sentimentos sobre algo ou sobre alguém. Muitas vezes é sobre nós. Eu me sinto rejeitada, eu me sinto envergonhada, eu me sinto que eu estou abandonada. Tem pessoas que usam a palavra abandono a todo momento, sem ela perceber. Eu já atendi um caso em que a pessoa falava toda hora, porque me abandonou, porque eu abandonei, porque a pessoa usava a própria ferida no nome, nas palavras dela. Então, assim, muitas vezes, mulher, essas feridas, elas nos mostram que tem algo que precisa ser curado, que tem algo que precisa ser limpo, que precisa ser cuidado, né? E é aí que está a grande pérola, né? Eu falo assim que quando a gente descobre algo, nós estamos trazendo uma pérola. A pérola, para ela se tornar uma pérola, uma joia preciosa, ela foi ferida. É assim que funciona a história da pérola. Você já deve ter ouvido essa história. Ela precisa ser ferida. E depois que ela é ferida, ela se torna uma joia rara. Então, mulher, para pensar. Hoje, tudo que você reclama, tudo que te incomoda, tudo que você começa e não dá certo, tudo que você faz e não vê resultado na sua vida, para pensar, e é isso independente da área que você está, para pensar se isso não está conectado com essa dor, com essa ferida que você ainda não tratou, né? E qual é o meu propósito então, Roberta? Já vamos chegar lá. Mas eu quero trazer luz para você aqui, numa passagem que eu meditei bastante, tenho meditado bastante essa semana, uma em João
mas eu vou ler Lucas primeiro para você, que é Lucas 19:41, tá? Primeiro lugar, que eu tenho já até separado aqui. Lá no Evangelho de Lucas, né, nos livros dos Evangelhos, no 19:41, fala assim, ó. Quando Jesus entra em Jerusalém, a história de Jesus, ele só fala assim: eu afirmo a vocês que se calem, né? Que se vocês se calarem, as pedras gritarão. E aqui ele traz que quando a gente contribui para a paz, ou seja, quando a gente contribui para ficar calada, as pedras gritarão, as coisas ocultas, as situações ocultas, elas gritarão. Essa passagem tirar isso aqui. Obrigada, Edna, por avisar. É que acho que estava acabando aqui a bateria, eu não queria fazer sem. Tá me ouvindo agora? Que dá diferença, mas vamos fazer sem, não tem problema. Dei ok, está me ouvindo. Maravilha. Então eu vou continuar aqui com você. E aí, mulher, quantas vezes, né? Então aqui, ó, eu falei em Lucas, tá? Eu li aqui Lucas no capítulo 19, começando aqui do 40 ao 41, tá bom? E aqui nessa palavra, Jesus quis mostrar, né, que através de Jerusalém, que é uma terra santa, um lugar de buscar a paz, as pessoas buscam hoje ainda estar em Jerusalém para buscar essa paz externa, muitas vezes, né? Parou no começo da leitura, Elisete? Perfeito. Então vamos lá. Aqui no 19:40 tá falando assim, ó, eu afirmo a vocês que se eles calarem, as pedras gritarão. E no 41 fala assim, ó, quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena dela. Ah, Jerusalém, se hoje você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, mas agora você não pode ver isso. Pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-las com rampas de ataque e vão rodeá-la e apertá-las de todos os lados. Mas eu quero trazer luz aqui, mulher, nesses 2 versículos, no 40, por exemplo, onde essa paz que excede todo entendimento é algo que, quando você sente que não está em paz, quando você sente que algo está incomodando, automaticamente essa paz vai embora, né? E quando ele fala que as pedras gritarão, ele trazia muita analogia, né? Jesus trazia muitas parábolas, mas é que eu vejo o quanto essas pedras são coisas realmente ocultas. São coisas ocultas, feridas ocultas, pensamentos ocultos, pessoas que falam coisas que você nem acredita, mas aquela pessoa está falando uma coisa ali que conecta com você, por mais que você não goste dessa pessoa. E aí, o próprio Jesus fala que se você soubesse como conseguir essa paz, e quando ele fala isso, ele mostra o quanto cada uma de nós pode ter essa paz. Porque é uma paz de dentro para fora, né? É uma paz de dentro para fora. Só que nós não damos, na grande maioria da nossa vida, mulher, a gente não dá valor, a gente não pega essa pérola, né? E trata ela como uma joia preciosa, que é a nossa vida, que é o nosso propósito de vida. Eu falo que o propósito de vida, ele é uma pérola preciosa. E é justamente entender e sentir qual é, né? Entender, sentir e descobrir, encontrar esse propósito da sua vida, de fato, não só da boca para fora, mas algo que realmente você consiga viver isso, é aqui que está essa paz. Porque sim, está conectado com o nosso interior, está conectado com a nossa vida.
o mundo, as pessoas, as situações, os contextos de vida de forma geral, hoje em dia até por causa de violência, por causa de tantas outras coisas, fazem com que a gente não veja essa paz fisicamente, mas ela é possível ser sentida. E aqui está uma grande luz sobre entender que se eu não estou em paz, se algo está incomodando, se eu tenho uma dor, se eu tenho uma ferida, literalmente, que está exposta já, ou se tem algo no meu corpo que está mostrando isso e eu estou achando que é normal, é justamente ali que eu posso buscar essa cura. E quando eu busco essa cura e quando eu percebo o que realmente eu preciso cuidar ali com toda a minha força e o meu entendimento, é ali que está o seu propósito. É ali que está o teu propósito. Então, como eu trouxe para você um pouco do meu exemplo mesmo, né? Entendendo isso, eu passei por processos que me trouxeram essa cura da ferida de abandono. E eu fui identificar coisas que eu não conhecia, que eu desconhecia da minha história, que eu não sabia. Eu não sabia ou não lembrava. Então, precisei realmente fazer algo que me trouxesse a esse lugar. Não foi da noite para o dia, mas precisou ter um passo de coragem para isso, entende? E o propósito, mulher, ele é algo, como eu falei já aqui para você, que transcende. Ele não é uma coisa do nada. Não é uma coisa que hoje eu tenho um propósito e depois eu tenho outro. Hoje eu tenho um objetivo, hoje eu tenho outro. Não, ele está dentro da gente. Tanto é verdade que quando nós passamos por várias questões da nossa vida, o propósito ele faz você levar a tua mente lá para esse começo e falar assim, por que que eu nasci? Por que que eu tô aqui? Qual é o meu propósito? Qual é o meu porquê? Qual é o meu sentido realmente de vida? Entende? E não digo só pelas questões boas, porque eu quero ser feliz, porque eu quero fazer o outro feliz, porque eu quero ajudar pessoas. Isso é importante, mas como eu falei para você, vai além de você, vai além de você. Então, mulher, essa é uma primeira forma de você enxergar isso, né? Se as pedras estão gritando, se algo está acontecendo e eu estou aqui achando que não é nada, eu preciso olhar para isso, né? E quando eu consigo essa paz, realmente é algo sobrenatural. É algo realmente que vai fazer com que eu saia desse lugar. O propósito, mulher, vamos lá. O propósito, você identificou? Você tratou? Você está tratando essa dor? E essa dor, Roberta, apareceu agora. Uma coisa de agora. Então precisa investigar de onde que ela vem. Que tudo tem uma raiz. Tudo tem onde começou, né? Toda raiz, deixa eu colocar aqui, toda raiz, toda dor, ela tem uma raiz muitas vezes emocional. Ela pode ter uma raiz física, sim, aconteceu uma situação lá na minha infância e que eu fiquei com essa sequela na cabeça, não sei, numa parte do corpo, na coluna, lembra da coluna? Eu com 35 anos tive um travamento de coluna do nada. Eu simplesmente estava indo para o trabalho, dentro do carro, e minha coluna parou. Mas deu tanta dor que eu não conseguia descer do carro. Eu desci dentro do hospital com 3 pessoas tentando me tirar dentro do carro, 2 enfermeiros e um médico. E eu gritava, eu gemia de dor. E do nada, né? Porque eu falo que nada acontece do nada. Como que uma pessoa com 35 anos tem um travamento na coluna? Mas um travamento assim de lombar, olha, que eu não consigo nem imaginar de novo aquela dor, de tanta dor. Eu fiquei 2 dias internada, à base de medicamento, injeção direto, horrível, porque eu fiquei... Mas o que era aquilo? Aquilo era totalmente emocional, né? O meu emocional estava tão comprimido, ele estava tão acumulado com tantas coisas que eu estava passando naqueles últimos tempos, que de alguma forma meu corpo precisou gritar. Olha aí, o corpo precisou gritar para falar assim, Roberta, para, não dá mais para ficar desse jeito. Você já passou por isso, mulher? De uma situação onde o teu corpo fez você parar? Para você entender que não dá mais para continuar do jeito que você estava andando? Então isso é uma das coisas, tá? E assim, mulher, talvez você já tenha, você que acompanha aqui, você que vai assistir essa live depois, você sabe muitas vezes qual é o caminho. Roberta, é espiritual? Eu preciso buscar Deus, eu preciso ler a Bíblia? Sim, isso sim é muito importante. Mas eu sempre gosto de lembrar que o corpo, a gente cuida do corpo. A alma, a gente cuida do emocional. E o espiritual, a gente cuida do espiritual. Então, todas as áreas da nossa vida, elas precisam ser tratadas com o que é tratado, com o que é tratável. E tudo precisa andar junto, com certeza, com certeza. As mulheres, por exemplo, que estão no climatério, como eu, as mulheres que estão entrando na menopausa,
que eu tô sempre conversando com mulheres assim, né, que estão em processo, eu falo, puxa, você tem que ir lá na ginecologista integrativa, né? Eu vou te dar esse direcionamento emocional, a gente vai buscar a raiz, vai entender. Mas isso aqui que é relacionado ao teu físico, que você precisa dormir melhor, que você precisa suplementar, você precisa buscar um médico para resolver isso, né? Puxa, Roberta, mas estou desconectada de Deus. Nossa, estou me sentindo mal, não consigo ler a Bíblia, não consigo entregar a minha vida para Jesus. Então vá para uma igreja, busque. Então assim, mulher, tudo tem os nossos caminhos. Só que a gente acaba deixando a correria, deixando a vida engolir a gente. Até que um dia alguma coisa acontece, né? Então, o meu convite para você aqui também nessa live é fazer essa reflexão, né? É um despertar. Eu falo que a dor é o terreno onde Deus planta e a semente é o propósito. Olha que bacana isso. A dor é um terreno onde Deus planta. Deus que planta muitas vezes essa dor, né? Não que ele vai colocar a dor em você, mas a dor ela acontece, chega no momento da vida para você realmente ser despertada. E eu acredito que o próprio Deus faz isso, né? E aí essa semente vira seu propósito. Essa semente vira seu propósito. Antes mesmo de você nascer, você já tinha esse propósito, né? Então, isso também se torna algo muito claro na nossa vida quando a gente começa a entender da onde vem onde eu preciso buscar esse direcionamento, né? Amém, Edna. Eu vou ler agora lá em João 16, tá? Aí pertinho de Lucas, eu vou lá em João 16 sobre a gente ter clarificar um pouco esse propósito, tá bom? Não, 15 no capítulo 15, no versículo 26. João 15, 26. Tá escrito assim, ó. Quando chegar o auxiliador, né, Jesus falando com os discípulos, quando chegar o auxiliador, o Espírito da verdade, que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. E eu sou quem enviará esse auxiliador a vocês, por parte do Pai. E Jesus falou assim, eu digo para que vocês, aí já no capítulo 16, e vocês também falarão ao meu respeito. Aqui ele está falando que nós falaremos a respeito de Jesus, assim como os discípulos. E eu digo isso para que vocês não abandonem a sua fé. Não abandonem a sua fé. E um pouquinho mais para frente, ele fala o seguinte, aí eu vou falar, isso aqui eu falei do 16:1, tá? Agora falando aqui no 16:20, lá em João também. Ele fala assim, ó, eu afirmo a vocês que é verdade, vocês vão chorar, ficar tristes, ou seja, olha aí as emoções, né? As pessoas do mundo ficarão alegres, vocês ficarão tristes, mas essa tristeza ela virará alegria. Quando uma mulher está para dar à luz, ela fica triste, olha que forte, porque chegou a hora de sofrer para dar à luz, para trazer uma criança ao mundo. Mas depois que a criança nasce, a mulher fica tão alegre que nem lembra mais qual é o sofrimento. Né? As mamães que estão aí, não é verdade isso? Assim acontece também com vocês. Agora estão tristes, mas eu vereis novamente. Aí vocês ficarão cheios de alegria e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Mulher, eu quero trazer luz exatamente nessas partes, tá? É muito bom vocês meditarem todo o capítulo 15 e 16, onde Jesus traz muitos ensinamentos, né? Sobre o tempo que ele estava antes de ser crucificado e ressuscitar e voltar como o Espírito Santo na vida das pessoas, e é o Espírito Santo que está, ou até hoje, na vida de quem busca, não é verdade? Mas pensando na questão isso espiritual, né? Mas aqui, olha como é forte, ele traz essa analogia da mulher, né? Da mulher que traz uma vida ao mundo, é o propósito. Eu penso que é o propósito. Por quê? Toda mulher tem a essência do feminino para nutrir, para trazer uma vida ao mundo, para dar luz a projetos, dar luz a vidas, dar luz a histórias, dar luz ao propósito de cada uma. E a partir do momento que você acredita nisso e que você sente isso na sua vida, isso se torna tão maravilhoso. E aí que eu falo que quando você resolve, quando você literalmente cura, quando você aceita e cuida dessa dor,
e cuida dessa ferida e trata a ferida e ressignifica o momento que você foi ferida, o propósito, ele literalmente floresce, ele aparece na sua vida, né? O propósito, mulher, ele não tem um nome certo. Então eu pergunto para você, você tem clareza do seu propósito? Com tudo que a gente falou até agora? Só de eu falar, você começou a pensar, lembrar de todas as situações da sua vida. Lembra que eu falei para você? Precisa ter paz. Essa paz, ela pode estar o mundo caindo na tua cabeça. As coisas podem estar muito difíceis. A tua vida pode estar passando por várias situações. Mas quando você, porque não significa que você encontrou o seu propósito, você está vivendo com o seu propósito, claro, e dele muitas vezes, a vida vai melhorar e aí vai ficar tudo lindo, maravilhoso e você só vai ter alegria. Isso não é uma verdade, tá? A realidade é que quando nasce esse propósito, quando ele literalmente sai de dentro de você, porque ele já tá aí, mas ele sai de dentro de você, você sente muita dor. E depois você sente muita alegria. E a partir do momento que você sente essas emoções todas, você começa a viver assim. Aqui, se você lembra, trazer essa comparação também aqui para a palavra de Deus, Jesus fala que os discípulos, eles iam enfrentar, eles tinham um propósito nesse mundo, que é levar a palavra de Deus através do Espírito Santo e principalmente do que eles viveram em terra com Jesus. E passou a vida, muitos deles foram inclusive assassinados de forma muito cruel e brutal, mas eles tiveram paz em toda a caminhada e jornada deles. Então, mulher, o propósito, ele te dá exatamente essa paz. Ele te dá a energia, literalmente, do dia a dia. Ele te dá uma clareza a ponto de você não sentir mais prisão emocional para levantar de manhã. Puxa, vou ter que levantar para trabalhar. O teu propósito, ele pode não estar no seu trabalho. Ele pode estar no que você faz para as pessoas, da forma que você sente o seu dom, da forma que muitas vezes está ligado à sua utilidade para você e para as pessoas. A sua utilidade. E como que a gente se descobre útil? Pelo que a gente faz, pelo dom, né? Mas antes do que a gente faz, a gente precisa de primeiro conectar com o nosso ser. E o nosso ser é quem eu sou. Se eu pergunto para você quem você é, você vai falar talvez que você é mãe, você vai falar dos seus papéis, mas quem é a Roberta? Quem é a Roberta? A Roberta é essência, é genuína, é mulher, é filha, é atenção, é alegria. Eu falo muitas características sobre mim, que está conectada com o meu propósito, né? Mas antes dos nossos papéis no mundo, a gente precisa descobrir esse ser. E quando eu conecto com esse ser, com a minha identidade, isso se torna uma força sobrenatural, porque essa força sobrenatural está ligada à paz, e com certeza essa paz que vem de Deus, de eu acreditar que isso é para mim, de eu acreditar que eu sou essa pessoa, que Deus me escolheu assim, e aceitar muito da minha história. Quando eu falo sobre a nossa cura está na nossa própria história, mulher, que é uma frase até da minha mentora, isso também está conectado com eu acreditar muito no que eu vejo dentro da minha história e falar por que eu precisei passar por isso. Então, por que realmente é da dor ao propósito? Porque sim, nós somos feridas dentro da nossa história. Todas nós somos feridas dentro da nossa história. E aí, a partir do momento que você volta nessa dor, mas Roberto, só de lembrar de uma parte da minha história, eu já fico triste, eu já começo a chorar. Se isso acontece com você, aí mesmo que você precisa curar. É aí mesmo. Porque essa dor, ela não pode ser mais algo que você chore, que se você se entristeça. Ela precisa ser motivo de alegria. Mesmo que a situação ela não esteja das melhores. Porque nem sempre nós vamos viver as melhores situações. Entende? E a partir do momento que eu trago luz para isso, a partir do momento que eu trago realmente a consciência, como eu acabei de falar para você, que eu vou lá no que ninguém vê, eu vou lá no que ninguém enxerga, mas eu enxergo. Por isso que a gente precisa olhar para fora, mulher, para dentro, para fora. O dentro para fora é muito importante, né? E assim, eu faço mais uma pergunta para você.
quando você descobre esse propósito, como que você usa? Então eu falei assim, pode ser um trabalho, pode ser, ele pode estar no seu trabalho, na sua missão de vida, pode estar, que é o meu caso. Então, dentro da missão, dentro do meu propósito de guiar mulheres, de despertar o maior número de mulheres a conhecerem a si mesmas, a fazer as pazes com a sua história e reconectar a sua essência feminina e descobrirem o seu propósito, isso é o que me dá todos os dias essa força de viver. Muitas vezes, porque sim, a gente, por mais que a gente está com várias situações, com várias coisas que nos incomodam, nos entristecem, a força de viver e de levar esse propósito se torna além da gente. Se torna além da gente. É todos os dias. É literalmente algo que você não faz, mas que você sente todos os dias. E isso são com passos, isso são com começos. Tem um começo, meio e fim para cada coisa. Tá fazendo sentido, mulher? Alguém aí quer compartilhar alguma coisa, que tá entendendo, tá percebendo? Tem alguma dúvida? E aí, mulher, quando a gente curada, vamos lá, Elisete, alguns dias atrás eu me desviei do meu propósito e me atacou a dor na lombar. Quando eu reconheci a dor, ela foi acalmando, você falou tudo que eu precisava ouvir hoje. Graças a Elisete, que bênção, fico feliz, viu? Deus abençoe. E tá melhor a lombar? Olha, a lombar todas as partes do nosso corpo, elas representam realmente mostrar que tem algo emocional, principalmente, que precisa ser cuidado, né? Exatamente, olha que forte. E muitas vezes é alguma coisa no corpo mesmo, é a lombar, é a cabeça, a dor de cabeça também, falta de ar, o peito, aquele aperto no coração, né? Que a pessoa toda hora chorando. Então, assim, comece a observar, mulher, o que você precisa ver, o que você precisa sentir, o que você precisa resolver, né? A busca do propósito também, ela não é do dia para noite. Ela fala assim, Roberta, agora com essa live eu estou agora descoberta no meu propósito. O meu trabalho é esse, tanto é que fazer lives, transbordar, né, aqui para você de várias formas, gratuitamente, também através do meu trabalho remunerado, é uma forma de você chegar a esse propósito. Porque foi assim que eu descobri, não foi da noite pro dia, também foi um passo a passo, né? Eu falo que eu também mentoro mulheres em transição justamente por isso, porque a gente vive em transições de vida. E as piores dores, muitas vezes, elas aparecem justamente nas transições. Essa dor do abandono, ela apareceu no momento de transição da minha vida. E quando eu descobri, eu falei, puxa, tem alguma coisa para ser olhado, né? Que bom, fico feliz. Veio através da conexão com Deus, muito forte. Então, mulher, sim, o emocional ele anda com o espiritual. Então, assim, e a nossa cura está na nossa própria história. Eu quero aproveitar também, né? Vocês estão aqui, vocês que ainda vão assistir. Semana passada, né? Sábado passado, eu fiz buscar o seu propósito, exatamente. É isso, Edna, perfeito, porque assim, quando você tem essa clareza, você fala, tem algo para buscar. Às vezes a vida tá tranquila, as coisas, né? Eu falo muitas vezes de desafio, de turbulência, mas eu sei que tem muitas mulheres que, puxa, a minha vida tá tranquila, sabe? Eu já tô numa estabilidade emocional, física, financeira, meu relacionamento com meu marido ou com meus filhos tá tudo ok. Por que ainda assim eu tenho que buscar o propósito, Roberta? Para ter sentido. A sua vida precisa ter sentido até o último dia da sua vida. Então isso também é importante, né? Eu não sei se esse é o seu caso, Edna, mas você falando isso me trouxe esse start aqui, né? Que não é só, a gente precisa só ficar cutucando a dor, né? Ou ficar esperando essa dor vir. Não, é simplesmente ter essa consciência de que todos nós temos um propósito. E muitas vezes eu passei por essas dores, e as dores lá de trás, ou às vezes uma situação que me incomodou, fez com que eu precisasse encontrar isso, né? E como que eu faço isso? Né? E como que eu faço isso, Roberta? E aí cada uma descobre. Aí é que tá, não existe uma receita como bolo, né? Uma receita de bolo de laranja, por exemplo, não existe. Onde eu uso todos aqueles ingredientes e assim como deu certo para mim, vai dar certo para você. Não é assim que funciona. O propósito, ele é individual, ele é clarificado dentro da sua história. O próprio Deus, ele pede isso pra gente, porque até as pedras gritarão.
enquanto a gente não encontra o nosso propósito. Até as pedras gritarão. E se está me faltando essa paz de dentro para fora, onde eu posso levar isso para outras pessoas, onde eu posso realmente ser essa pessoa que ajuda. Ai, Roberta, mas tem tanta gente fazendo o que eu já faço. Você que pensa. Às vezes a gente também fica muito nesse lugar de comparação. A grande realidade, mulher, é que pouquíssimas, vamos dizer assim, 0,01% de pessoas fazem o que você faz, da forma que você faz. E mesmo que façam, não é igual a você. Cada uma tem a sua identidade. Cada uma tem o seu jeito de entregar esse propósito para o mundo, para as pessoas que dependem e esperam isso de você. E isso, mulher, esse propósito, ele alimenta, ele nutre o nosso interior. Ele nutre a nossa fonte de vida mesmo. Ele nutre. E isso é muito poderoso. Muito poderoso. Então, mulher, tem várias passagens aqui na Bíblia que falam, né, que dão conexão sobre o propósito. Gosto muito daquela passagem também sobre, acho que está em Romanos 12, 8. Tá até colocado aqui. Tá? E aí tudo que você busca, você encontra. Tudo que você busca, você encontra. E se é isso que você vai buscar, você vai encontrar. Entende? Semana passada, eu fiz uma imersão chamada A Sua Cura. Essa imersão foi muito poderosa. Inclusive aqui nos meus stories tem um dos depoimentos. E mulher, como é bom a gente já ter clareza de como encontrar esse propósito quando a gente consegue curar e já resolver o problema emocional, né? Movimente assim que vamos... Isso mesmo. O movimento gera movimento também, Elisete, perfeito. E aí eu quero deixar para você esse material, essa imersão, ela ficou gravada. Foram 4 horas, até tem outro depoimento que eu vou colocar lá para vocês, de uma mulher que falou, Roberto, eu achei que 4 horas era muito e passou voando, né? Aqui, ó, hoje eu nem coloquei hora para terminar essa live, já deu aqui 40 minutos, né? Passa voando, né? Essa nossa conversa, esse momento aqui, mas é muito rápido. Ao mesmo tempo, como é bom a gente parar e falar assim, hoje eu vou fazer um estudo especial para entender como que eu estou, sentir as minhas emoções e quem sabe já ter essa direção desse propósito. Se você não para fazer isso, mulher, você nunca vai parar. Se você não para uma vez no ano para fazer isso, eu convido inclusive as pessoas a fazerem isso agora, na época de final de ano, um tempo que você vai dar de repente uma pausa para as suas atividades, para o teu trabalho, ou até no começo do ano. E por isso eu vou disponibilizar para vocês que estão aqui me assistindo, vocês que ainda vão assistir, a imersão A Sua Cura também para você que não teve a oportunidade de participar comigo ao vivo. Ela está gravada, tem vários materiais, tem materiais sobre a ferida, quais são as feridas emocionais, quais são as características, como essas feridas, por que é importante a gente entender sobre essas feridas. Tem um teste emocional muito forte, muito poderoso sobre isso. Então você vai ser guiada por mim através dessa imersão que está gravada e também você poder fazer a sua ressignificação. Lá também você vai ter acesso à Comunidade Corajosas. Mulher, a Comunidade Corajosas é o florescer do meu propósito. Então, literalmente, a dor do abandono, de todas as questões que eu tive na minha infância, na minha adolescência, e que veio aparecer depois dos meus 40 anos de vida, foi ali que eu identifiquei que eu precisava integrar as minhas partes, curar as feridas, integrar as minhas partes feridas para chegar no meu propósito. Então, olha que bacana. Hoje, a Comunidade Corajosas, ela é o florescer de um propósito que eu vivo, né? Então, eu quero convidar vocês a sentirem o aroma dessa flor, que é a Comunidade Corajosas. Então, é um ambiente online, mas todo mês a gente tem encontros com mulheres corajosas que se conectam, que falam, que se escutam, que se acolhem. Então, assim, eu falo, mulher, que a gente não pode fazer as coisas sozinha. A grande realidade é essa. Ou a gente não pode andar ou tentar buscar sobre propósito, sobre cura, sobre questões emocionais com pessoas que não estão te ajudando nisso, que não estão nem querendo te ajudar nisso, né? E você, quando conversa com essas pessoas, você não tem nem papo com elas, porque elas não têm essa conexão. E tá tudo bem. Muitas vezes não é o momento dessas pessoas terem. E aí você precisa estar num ambiente onde as pessoas já fizeram ou estão buscando exatamente o que você está buscando. Um propósito que você também pode estar buscando, né? Então, mulher, eu convido você a conhecer a Comunidade Corajosa. Eu vou deixar aqui nos stories hoje para você acessar, dar uma olhada assim de forma geral no link
da comunidade. E depois você pode entrar na comunidade hoje ainda, pela mesma oportunidade que eu disponibilizei para as mulheres que participaram da imersão, né? Entrando e ficando na comunidade por 3 meses para você conhecer, com preço de um mês, que é R$ 49,90. Olha que bacana. Então, muito tranquilo, um investimento irrisório para você conhecer. E lá eu falo detalhadamente sobre propósito de vida. Lá eu tenho uma aula só sobre autoestima, tem encontros emocionais sobre conexão com mulheres, né? Que é uma roda de mulher online que tem lá dentro. Lá também tem encorajadoras, por exemplo, que é uma terapeuta, a Sheila, que é uma encorajadora que fala sobre adolescência. Lá temos sobre trabalho, sobre carreira, com uma encorajadora que é a Jaque Jacob. Mulher, é um ambiente lindo que você pode ir assistindo no seu tempo e também está dentro dessa comunidade comigo e com as outras mulheres corajosas para a gente estar nessa conexão emocional diária. Porque sim, é um alimento diário. Eu trago esse alimento diário tanto no emocional quanto no espiritual, porque eu sou essa mulher que foi resgatada também espiritualmente depois que eu ressignifiquei o meu emocional, que eu realmente me curei dessa ferida que tanto estava, né, literalmente acabando com a minha vida, com o meu casamento, né, eu já estava até com várias questões no casamento. Então, mulher, é uma realidade. Cuidar de você, sentir essa paz, buscar o seu propósito com intencionalidade faz total diferença na sua vida. E você pode começando a partir de agora. Não precisa ser corrido, não precisa ser uma loucura, não é um curso, você não precisa buscar certificado, porque talvez você é a mulher que está cheia de certificado aí guardado na gaveta e você não consegue colocar o seu propósito para o mundo porque te falta algo. Então, mulher, é isso que você precisa, é um ambiente, é um cuidado, é uma atenção, é um acolhimento, que eu, na minha essência, Roberta, de ser, eu tenho para entregar para você. Vamos juntas, mulher corajosa? E aí, terminamos aqui, como você está se sentindo? Vamos fazer uma oraçãozinha antes de terminar? Vai dar 50 minutos mesmo, né? Falem para mim, quem está aqui comigo até agora, como se sentiu, quem chegou agora, vai voltar a assistir desde o começo, que está maravilhoso. Esse nosso momento aqui, que foi fluido, eu simplesmente senti ontem fazer essa live, falei, vou levar essa live para essas mulheres corajosas, né? Isso aí. Enquanto você escreve, eu vou colocar uma musiquinha que eu gosto muito. Aliás, todas, né? Gosto muito de todas. Só aumentar aqui pra gente ouvir. Ah, que benção, Elisete. Obrigada, viu? Obrigada pelo seu carinho, obrigada por você estar aqui. Ah, eu amo essa música aqui, Lindo És. Tem uma playlist linda. Ah, inclusive vou compartilhar minha playlist, que andaram já me perguntando. Eu vou compartilhar minha playlist do Spotify, chamada Deus e Fé. É bem poderosa. Tem músicas antigas, músicas novas. Eu vou compartilhar lá na comunidade para vocês. E aí, mulher, venha, né? Tira suas dúvidas, esteja comigo. Que bênção, Edna. Amém. Vamos juntas, mulheres corajosas? Vamos lá. Vamos fazer uma oração. Quiserem colocar a mão no seu coração. Respirar fundo mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, eu creio que o Senhor já está aqui, porque o Senhor disse que onde tivessem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, o Senhor estaria. E eu creio que essa live, ela começou assim, onde estamos sim, reunidas em seu nome, porque sem o Senhor, o que podemos fazer? Sem o Senhor, quem podemos ser? Nós somos porque o Senhor é na nossa vida. E te agradecemos, meu Pai, pela vida de cada uma dessas mulheres que estiveram conectadas a essa live pela manhã, essas mulheres que ainda vão assistir, esses homens, essas famílias. Eu creio que o poder do teu Espírito, do teu amor está sobre nós e que a graça esteja também através da cura, através da transformação, da renovação da mente. Se existe alguém passando por alguma situação que é muito difícil, que ela não consegue sentir, ver saída, que o Senhor possa dar a saída através da mente, dos pensamentos, de uma pessoa, de alguém, porque o Senhor usa pessoas quando o Senhor
quer quando essa mulher está buscando. E se a busca dela é pelo propósito, que o Senhor possa clarificar a mente, os pensamentos, trazer paz. Uma paz que exceda qualquer entendimento. Porque a paz que vem do Senhor excede qualquer entendimento. E o Senhor é lindo, maravilhoso e abençoado. Glorificamos e louvamos o teu nome. E entregamos a vida de cada uma dessas mulheres, dessas pessoas, a família delas nas tuas mãos. Entrego também a minha vida, a minha família, todos os meus entes queridos, todos nas tuas mãos, todos que estão conectados comigo através desse propósito lindo que o Senhor clarificou na minha vida. E eu te louvo e te agradeço por esse momento, por essa manhã, abençoe esse domingo, abençoe esse mês, esses últimos meses do ano de 2025 na vida de cada uma delas. É o que te louvamos e te agradecemos. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Oramos aí comigo, mulher? Amém, amém. Isso aí, mulheres. Então, encerramos essa live. Dá vontade de ficar aqui a manhã toda, né? Vamos agora para a casa do Senhor, buscar Ele ainda mais, né? E que a bênção do Senhor seja na vida de cada uma de vocês. Creio nesse nome, né? E eu acredito que vocês creem também. Lindo és. Um beijo no coração, mulher, que esteve aqui até agora. E vai lá nos meus stories, conheça lá, esteja comigo e estamos juntas. Vamos juntas. Qualquer dúvida, pode me chamar aqui no direct, que estamos aqui para isso também, para te servir e sermos mulheres corajosas, que encorajam outras mulheres. Um beijo no coração, Deus abençoe. Tchau, tchau.